das a paz que excede todo entendimento humano. Adorei. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamento de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Declare, que amor. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que em teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamento de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Levante sua voz e declara, Senhor. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que em teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável
quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que em teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Senhor, nós te agradecemos, porque há um espaço para nós nos teus braços. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos desfrutar da tua presença, Senhor. Obrigado porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado por vivermos num país livre, onde podemos cultuar a ti, onde podemos levantar a nossa voz em alto e bom som, dizendo o quanto te amamos, o quanto somos carentes da tua presença, o quanto não somos nada sem ti, Deus, o quanto não passamos de trapos de imundícia, como a tua palavra nos fala, Senhor. Mas mesmo assim tu olha com o teu olhar de amor, de cuidado, de carinho para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós, Senhor. Haja mais uma vez no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração, discernindo os nossos pensamentos, tirando aquilo que não te agrada, Senhor, mudando aquilo que precisa ser mudado, moldando-nos conforme a tua forma, Senhor, para que aí sim possamos estar mais parecidos contigo, mais íntimos de ti, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Aplauda Cristo mais uma vez. Vocês podem se sentar? Primeiro eu quero falar que o Dionísio não abandonou ninguém, tá? Ele fica com um peso no coração cada vez que ele pede para alguém de nós ter que substituir ele, porque vocês sabem que agora ele está estudando, então tem dias que ele não vai poder estar, por ter que estar se deslocando, é para Osório, se eu não me engano, que ele está fazendo a aula dele lá. Então ele falou que ele não abandonou vocês, que ele ama muito vocês e que na próxima sexta-feira ele vai estar aqui junto, ele vai estar trazendo a palavra. Então não se esqueçam, ele não abandonou ninguém, ele só está tendo uns compromissos a mais. Ele pediu para mim reforçar isso, para que vocês não se sintam abandonados por ele, tá bom? Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos fazer uma leitura que é um pouquinho extensa, mas é importante a gente ler todo esse capítulo aqui. É 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do 1 a seguir, tá? A minha Bíblia é uma Thompson, tá? Ela é um pouquinho diferente. Então ela diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamo-nos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. Presta atenção nesse 10. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante as ações de graça para a glória de Deus. Amém. Mais ou menos um mês e pouco atrás por aí, tudo que eu comecei a ler e tudo que eu busquei, até um livro que eu estava lendo, entrou nessa parte. As músicas que o Spotify, quem tem Spotify sabe que ele vai relacionando coisas com o que tu ouve. A maioria das músicas que entrava nova para mim também falava sobre esse assunto. E há umas 2 semanas atrás eu falei para a Yulika assim: olha, Yulika, ou eu vou morrer, ou Jesus está querendo falar alguma coisa, me ensinar alguma coisa muito forte, porque tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho ouvido, só me fala sobre morrer, sobre morrer, sobre morrer, sobre morte. E há umas 3 semanas atrás, umas 2 semanas atrás, eu entendi tudo isso, e tudo parece que, como um quebra-cabeça na minha mente, foi se ligando. E eu entendi o que da parte de Deus eu precisava entender e precisava viver mais. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. O quanto nós estamos mortos para nós mesmos. O quanto o morrer de Cristo é real em nossas vidas. Ou o quanto nós não passamos de meros religiosos, em que de culto a culto batemos um simples cartão e na realidade ainda não estamos mortos para nós mesmos, para que Cristo realmente resplandeça em nós e através de nós. Para que outros possam viver, é necessário que a gente morra. Para que o reino se estabeleça em nós, é preciso que a gente morra. E parece tão forte se falar em morte, tanto que se tu conversar com a maioria das pessoas, morte é coisa ruim. Não, para nós que cremos em Cristo, morte é vida. Morte é o prêmio da salvação. Morte é o momento mais glorioso para a carreira de um cristão. É o momento do encontro com o Salvador. Mas parece que com o passar do tempo se criou um tabu em que falar de morte é alegria para o cristão. Não só do morrer para uma eternidade, mas do morrer para mim mesmo. O morrer da minha carne, para que Cristo viva em mim. É necessário que eu morra. Uma árvore só nasce e dá frutos se a semente morrer. É preciso que a semente morra. É preciso para que dela nasça um broto, o broto uma árvore e na árvore frutos. É preciso que nós morramos para nós mesmos, para que Cristo se estabeleça e o seu reino se estabeleça em nós, para que aí sim, através de nós, outros possam viver. E esses são os frutos de nós, árvores, que se dizemos cristãos. Mas nós vivemos num momento muito complicado, em que os deuses, lá de Êxodo capítulo 32, que quando Moisés se retira para orar durante alguns dias, o povo se reúne, derrete joias e faz um Deus para adorar.
porque eles tinham uma necessidade de adorar alguma coisa. E na minha opinião, os deuses do nosso século hoje é a bênção, milagre, e é disso que a gente vive. E é uma busca incessante e desesperada para que eu faça 1001 tipos de propósitos, para que Deus faça aquilo que eu quero que Ele faça. Sem que antes nós nos perguntamos: Deus, realmente é isso que Tu quer para a minha vida? Ou será que de propósito em propósito, jejum em jejum, eu oro e busco incessantemente para que Deus faça a minha vontade e não a vontade dEle para a minha vida? E na minha opinião, esses são os deuses do nosso século. É a bênção, o milagre, o eu quero mais. Eu preciso ser abençoado financeiramente. Eu preciso ser, porque se eu for abençoado financeiramente, materialmente, as pessoas vão ver que eu sou abençoado, que eu sou realmente um servo de Deus, que eu tenho uma vida com Ele, porque se a Bíblia fala que Ele é o dono do ouro e da prata, nada mais justo do que eu, como co-herdeiro, desfrutar de ouro e prata. E aí, quanto mais eu tenho, parece que mais eu preciso encher o meu celeiro. E quanto mais cheio ele tiver, melhor. E mais ele transborda. E não é isso que a palavra me ensina. A palavra me ensina que quanto mais eu tiro do meu celeiro e abençoo outras pessoas, mais ele me dá. Porque ele conhece o meu coração. E eu não vou acarretar coisas, porque através de mim ele consegue alcançar outras pessoas. Então quanto mais ele me dá, mais pessoas são alcançadas. E o meu celeiro está sempre vazio, porque no mesmo momento que entra, o meu celeiro se esvazia. Ele coloca no meu celeiro, eu tiro para fora de novo e coloco na vida de pessoas. Esse é o morrer para mim mesmo. Porque será que se eu preciso tanto de bênção, de coisas materiais, será que o mundo não me envolve tanto, de que na realidade eu não quero mesmo é morrer? Porque está maravilhoso ficar aqui, e eu quero mais é desfrutar desse mundo, e de tudo que Ele tem para me oferecer. Para um pouco para pensar nisso. A gente vive com 1 milhão de coisas para fazer, e nós cristãos não percebemos, mas acabamos nos envolvendo com tudo isso, e é 1001 atividades, 1001 atividades, porque eu preciso estudar, porque eu preciso fazer uma faculdade. Depois que eu me formar na faculdade, eu preciso... O que vem depois da faculdade? É mestrado e coisa? É mestrado, pós e coisa. E eu não paro nunca. E eu tenho que mais. E depois que eu consigo... Porque eu preciso fazer minha casa, minha vida, para comprar uma casa, um apartamento. E eu preciso comprar um carro, mas meu carro está muito velho, eu preciso trocar, porque eu tenho que ter um carro mais novo. E se eu tenho um carro que não tem ar-condicionado, agora eu preciso de um carro com ar-condicionado. E assim, e eu estou vivendo... E a minha vida com Ele, a minha intimidade com Ele, fica onde? Qual é o meu tempo para me entregar e me dedicar a Ele? Qual é o meu tempo para parar e ouvir? Deus, o que Tu quer de mim? É tudo isso mesmo que eu estou fazendo? Eu preciso de tudo isso? Presta atenção, eu não estou fazendo apologia para todo mundo ser burro, e ninguém estudar, e ninguém trabalhar e não adquirir as coisas. Não estou falando nada disso. Nós estamos falando de prioridades. Quais são as minhas prioridades? Realmente eu morri para mim mesmo? Ou será que Ele só ocupou um pedacinho do meu coração? Ou será que eu fiz um cercadinho e disse: ó Jesus, aqui tu fica, tá? Nesse quadradinho tu manda, nessas coisas que eu colocar nesse quadradinho, tu governa. Mas nesse quadrado aqui, deixa para mim. Deixa que nesse quadrado aqui eu mando, eu sei cuidar. Tá? Esse aqui é contigo, mas esse é comigo. Deixa para mim. Para um pouco para pensar. Nesses últimos tempos eu parei muito para pensar nisso. E presta atenção, fazer 1001 coisas, vamos entrar para o nosso meio, dentro da igreja. Ah, mas tu não sabe, eu canto, eu prego, eu faço trabalho com os moradores de rua, eu dou um culto lá no lar, eu visito os hospitais,
Eu oro pelas pessoas na rua, eu faço isso. Calma. Às vezes tu está fazendo tanta coisa, que mesmo envolvido dentro da igreja, fazendo 1 milhão de coisas, Deus não tem espaço para falar contigo e te dizer, pera, eu não quero que tu faça isso, eu quero que tu faça só isso agora. Porque eu vou te usar fazendo só isso. Essa é a minha vontade. Isso é o que eu tenho para ti. É parar, ouvir. A gente fala que a gente serve um Deus de paz e a gente vive em paz. Ou a gente vive num turbilhão louco, em que a gente não dá tempo para esse Deus de paz falar com a gente, com mansidão, com cuidado, com o carinho que Ele tem pela gente. Sabe, eu anotei algumas coisas e eu quero ler para vocês. Daqui a pouco, isso aqui são coisas que eu já ouvi e daqui a pouco vocês já ouviram. Mas quem nunca ouviu um tipo de campanha? 7 passos para alcançar a bênção. 40 dias de jejum da vitória. 12 maneiras para ser próspero. 318 formas de fazer com que Deus faça aquilo que eu quero que Ele faça. E não aquilo que Ele quer fazer. Agora, para pensar nisso. Alguém já fez ou já ouviu algum tipo de campanha ou jejum com esse título? Campanha do negue-se a si mesmo. Jejum de 7 dias para aprendermos a morrer para nós mesmos e carregar a nossa cruz. 7 maneiras de amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. 40 dias de jejum para que eu aprenda a carregar a minha cruz e viver para ti, Jesus. Eu nunca fiz um jejum desse. Se alguém fez, meus parabéns. Me procura depois que eu quero te dar os parabéns. E eu nunca ouvi isso. Será que a gente não está invertendo as coisas? Será que a gente não está buscando um Deus de varinha mágica, que faz tudo aquilo que eu quero, na hora que eu quero que Ele faça, porque eu quero desfrutar das coisas que esse mundo tem para me oferecer? Porque as coisas que esse mundo oferece são as formas que o mundo também vê o quanto eu sou abençoado e próspero. O quanto eu sou próximo e íntimo desse Deus. Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Porque eu acredito que quanto mais eu morro para mim mesmo, mais eu consigo tocar as pessoas. Mais os meus olhos ficam sensíveis para ver as pessoas que estão na minha volta sofrendo. Mais eu tenho sensibilidade para amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo e as minhas coisas e o que eu quero fazer. E sabe, eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que têm tudo mesmo, nasceram num berço de ouro e não são felizes. E você já deve ter ouvido isso 1000 vezes, porque existe um vazio que todo o dinheiro do mundo nunca vai preencher, que todas as coisas desse mundo não vão preencher, que todos os sentimentos que esse mundo oferece não vão preencher. E esse espaço tem o tamanho exato de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. E é só Ele que pode preencher isso. E vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Se não aconteceu isso já com a vida de cada um de vocês. Quem que fica mais alegre quando tu é usado, que tu sente que Deus te usou para falar alguma coisa para alguém, para abraçar alguém, para ouvir alguém, para se dedicar um tempo para alguém? Quem sai mais feliz depois daquilo ali? É a pessoa ou é você? Para mim, todas as vezes fui eu. Quem desfrutou mais daquele momento não foi a pessoa, foi eu. Quem tirou mais lição daquilo ali foi eu. Porque eu acredito que esse é o morrer para mim mesmo. É parar com as minhas coisas, é deixar o egoísmo de lado e se importar mais com os outros, olhar mais para as pessoas.
Os seres humanos são tratados como lixo, como coisas. E não estou só falando de morador de rua, que eu sempre falo. As pessoas estão tratando as outras como qualquer coisa. É barbada matar uma pessoa. Sabe, é como se fosse uma folha de papel amassada. Me olhou atravessado. Porque a Bíblia já contava sobre isso. O amor de muitos esfriaria. O amor está se esfriando. E a essência do Evangelho está indo. Eu sirvo a um Cristo que negou-se a si mesmo para se entregar por mim. Antes de eu amar Ele, Ele já me amava. E essa situação de morrer, para pensar. Cristo morreu por mim e por vocês. Cristo morreu e fez milagre. Os milagres que Ele fez para muitas daquelas pessoas foram as mesmas que crucificaram Ele depois. Mas Ele não olhou para frente, Ele olhou para o presente. Ele se importou com elas, Ele amou elas, Ele curou elas, sem olhar lá na frente. O dia que eles levantariam as mãos dizendo, crucificam. Será que às vezes nós não deixamos de fazer as coisas pelos outros, porque nós olhamos lá na frente, ao invés de olhar agora, a situação, o momento que ela está passando agora, se importar com ela agora? Um colega meu falou para mim hoje, ele disse assim, eu acho muito errado isso aí que tu faz para os moradores de rua. Eu acho muito errado vocês da igreja levar comida para os moradores de rua. Eu acho muito errado vocês fazer essas ajudas que vocês fazem para as famílias que tem gente presa. Eu acho muito errado tudo isso aí, porque vocês incentivam eles a ser mais sem vergonha. Ele falou para mim hoje. Aí eu disse isso para ele. Jesus fez vários milagres para pessoas que eu acredito que depois levantaram a mão dizendo para que ele fosse crucificado. Nós precisamos negar a nós mesmos e fazer sem olhar para o amanhã. Porque nós somos os pequenos Cristos. E nós precisamos agir como Ele. Ou a gente tira todo o crédito da palavra de Deus. Porque ou a gente acredita em tudo que ela diz, ou a gente não acredita em nada. Não tem como acreditar em partes. E o Cristo que nós servimos negou-se a si mesmo e tomou uma cruz por nós. E olha como falar em morte, já desde sempre, foi algo que parece que fere a igreja. Quer ver? Em Marcos 8:31, vocês podem abrir a Bíblia, isso também está em Mateus 16. Mas vamos abrir em Marcos 8:31. Marcos 8:31. Diz assim: então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressurgisse. Ele dizia abertamente estas palavras, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e, olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Em algumas traduções diz: arreda-te de mim, Satanás. Não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Quando Cristo deixou claro que ele haveria de passar por perseguições, que
As pessoas perseguiriam ele, que ele ia pagar um preço alto com morte. Pedro chama ele à parte e repreende a Jesus. Como assim? Tu vai nos deixar? Não sei, isso é coisa da minha cabeça. A Bíblia não fala isso. Mas ele repreendeu, a Bíblia fala. Ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus fala para ele: aparta-te de mim, arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro foi usado pelo diabo nesse momento para mexer com a estrutura de Jesus. Porque Pedro olhou para a situação como homem. Imagina vocês, o pastor Paulo, que é o nosso pastor, providenciando tudo para nós, curando a gente, qualquer problema ele curava. Nós tínhamos fome, ele levantava 5 pães e alguns peixinhos, agradecia ao Pai, orava, e nós todos nos alimentávamos. Assim estava a multidão atrás de Jesus, e os apóstolos juntos. Venderam as coisas que tinham e estavam atrás de Jesus. E de repente, o pastor Paulo diz assim: eu vou ter que deixar vocês, porque eu preciso sofrer e pagar algum preço. E Pedro entendeu, vocês vão ter que se virar. Mexeu com a carnalidade deles. E ele repreende a Cristo. E Cristo vê que o diabo está usando Pedro, porque ele está olhando para as coisas com um olhar para esse mundo, se esquecendo do que viria, se esquecendo do resultado do preço que Jesus pagaria. E será que nós não estamos voltando mais os nossos olhos para as coisas deste mundo, voltando a nossa energia, gastando o nosso tempo mais para as coisas deste mundo e enchendo os nossos celeiros neste mundo, do que acarretando e enchendo um celeiro lá no céu para uma eternidade? Nós vamos viver entre 70, 90, 100 anos, alguns bem menos. Nós não sabemos. E aí? Plantamos para essa vida passageira ou plantamos para uma eternidade, que viveremos de eternidade em eternidade? É o que a palavra nos fala. Eu quero me despertar e despertar vocês essa noite, para que a gente pare um minuto e olhe para a nossa vida, olhe para as circunstâncias à nossa volta, olhe para a nossa energia, o que a gente tem realmente dedicado e gastado a nossa vida, acarretando coisas para este mundo ou acarretando para uma eternidade? Nós temos vivido para a eternidade ou para uma vida de bonança nessa terra? Aonde será que a gente tem se colocado? Nós, igreja. Será que nós temos vivido um pedaço do Evangelho ou ele por completo? Temos realmente tomado a nossa cruz ou só um pedaço dela? Isso mexeu muito comigo nesses dias. Muito mesmo, de verdade. Porque eu vi que eu tenho dedicado muito tempo para muitas coisas. E às vezes me esquecido de perguntar: realmente é essa a tua vontade, Deus? É isso que tu quer que eu faça? E aí eu canto várias vezes que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas canto da boca para fora, porque me esqueço de orar pedindo a tua vontade. Oro só pedindo o que eu quero e a minha vontade, e não a dele, que canto dizendo que é boa, perfeita e agradável. Se é boa, perfeita e agradável, por que eu quero a minha e não a dele? Por que eu desejo mais a minha vontade e não a dele? E aí tu vai me dizer: tudo bem. De repente, eu acho que até tu pode estar certo em partes. Eu não tenho vivido. Muito obrigado. Parece que só o Dionísio tem sede, eu falei esse dia para ele.
Porque quando eu venho aqui, ninguém me dá um copinho de água. E de repente tu vai dizer assim, de repente em partes, é verdade isso que tu está falando, eu tenho vivido em partes. Mas e daí, o que eu faço? Eu quero te falar o que tu faz. Mas antes disso, eu quero te falar um outro texto que tem tudo a ver com isso e que assentou no meu coração tudo isso. Que está lá na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 4. E no versículo 2 até o 8, eu vou ler. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 2 até o 8. Os historiadores acreditam que essa foi a última carta que Paulo escreveu. As últimas instruções que ele deu para Timóteo, quando ele já estava preso em Roma para ser morto. E ele estava escrevendo uma carta com recomendações para Timóteo. Que vida! Eu amo a vida do apóstolo Paulo. Ele para mim é um grande exemplo. Ela diz assim: prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Presta atenção. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas também a todos que amarem a sua vinda. A gente canta várias canções, eu estou falando de mim. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Várias músicas pedindo para que eu aguardo, eu não vejo a hora de tu vir, os céus abertos. E será que eu estou preparado para os céus abertos? Será que eu estou pronto realmente para subir com Ele? Porque Ele diz que aquele que não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Não pode. É uma condição. Se não negar a mim mesmo e tomar a minha cruz, não posso ser seu discípulo. Isso significa que se eu não morrer para mim mesmo e deixar o Rei do Reino estabelecer o reino por completo no meu coração, abalsa, perdi tempo. Perdi meu tempo. Porque o Rei do Reino, Ele estabelece as leis, a regra dele. Ele é o Rei. E se eu dou só um pedacinho para Ele, Ele tem só um terreno, Ele não tem um reino. E se Ele é Rei, Ele governa o reino. E hoje, eu estava pensando sobre isso, e vim no ônibus, falando com Deus, e eu ouvi uma pregação hoje, em que o pregador contou uma história, em que eu senti que foi de Deus, para que eu pudesse usar esse exemplo hoje, para concluir isso que Deus tinha colocado no meu coração. Porque eu pedi para Deus
O que adianta, Deus, a gente parar, pensar, a gente vê que realmente a gente está carregando a cruz, só um pedacinho dela, ou que realmente a gente não tem te seguido por completo, ou que realmente eu tenho dedicado muito mais a minha vida para outras coisas do que para te servir, do que para servir a ti. Realmente eu tenho orado mais preocupado com as minhas petições do que com o que tu tem preparado para mim. Mas, e como fazer para agir diferente? O que eu faço? O que eu preciso? Parar, sim. Repensar, sim. E agir de que forma? Como? E eu vi uma pregação hoje, e nossa, falou demais comigo. O exemplo que ele deu. Que ele falava um outro assunto que não tinha nada a ver, por isso que eu senti que exatamente Deus estava assentando aquilo para mim, no meu coração. Que é isso que eu preciso fazer. E essa pessoa disse assim, que ele estava 15 dias de férias com o filho dele, e daí eles passaram o final de semana, e ele é um garotinho, eu não disse a idade, mas pelo jeito que ele falou, que não sabia ler nem escrever, eu acho que deve ter entre 4 e 5 anos. E daí ele disse que o filho dele ama ir à escola. O filho dele ama estar na escola. E aí ele saiu de casa para vir para o trabalho, e a esposa dele ligou para ele já estava no trabalho, e a esposa ligou para ele e disse assim, amor, tu vai ter que vir para casa porque o Davi não quer ir para a escola. E daí ele disse, mas tu precisa insistir, ele precisa ir para a escola. E daí ela disse, não sei, tu vai ter que vir aqui. Daí ele disse que ele deixou o trabalho dele e foi para casa. E chegou lá, daí ele disse que chegou na frente do filho dele e falou assim, o que houve, Davi? Por que tu não quer ir na escola, cara? Tu sempre gostou tanto de ir na escola. Daí ele, pai, eu fico imaginando isso. Uma criança, realmente é Deus usando a criança para tratar com a vida desse pai e essa história para tratar com a nossa vida. E o garotinho falou assim, é que eu estou chorando, hoje eu sinto, e já aconteceu outras vezes, eu sinto muito a tua falta, pai. Eu sinto muita saudade. O meu coração dói de saudade de ti. E eu quero ficar mais contigo. Por isso eu não quero ir na escola. E aí os meus colegas veem que eu estou chorando, e eles perguntam o que eu tenho. E aí eu digo que eu estou com saudade do meu pai. E aí eles começam a rir de mim. E aí ele disse que ele pegou ele, segurou na mão dele, e disse assim, filho, mas tu precisa ir para a escola, cara, tu precisa aprender a ler, tu vai crescer, tu vai fazer uma faculdade, tu precisa ter um emprego, tu vai ter uma família. Daí ele disse que o garotinho olhou para ele e disse assim, pai, mas eu só quero estar contigo. Eu não preciso de mais nada. Aí ele disse assim para o garotinho, então eu vou te levar junto para o meu trabalho, tu vai sentar lá numa cadeira, e tu vai ficar 4 horas e 40 minutos sem fazer absolutamente nada. Nada, tu não vai fazer nada. Eu não vou deixar nem tu pegar uma caneta para escrever no papel. E daí ele disse que o filho dele olhou para ele e disse assim, e tu vai estar lá, pai? Daí ele disse, sim, eu vou estar. Então tá bom. E aí ele foi. E ele disse que ele chegou no escritório dele e colocou o garotinho sentado numa cadeira na frente dele. E o garotinho ficou ali. E daí ele disse que tinha passado 20 minutos. E ele perguntou assim, pai, já deu as 4 horas e 40 minutos? Daí ele disse, não, passou apenas 20 minutos. E aí ele tem uma irmã. E daí ele disse assim, eu vou inventar o nome porque eu não me lembro o nome da guria, tá? Sofia, vamos dizer que seja, mas não é. Daí ele disse, a Sofia já está na escola? A Sofia já está vindo da escola? Daí ele disse, não, meu filho, a Sofia acabou de chegar na escola. Daí ele pegou, estava com o chiclete na boca, e daí ele tirou o chiclete e começou a puxar. Daí ele disse, eu fui lá, tirei o chiclete, porque ele estava recebendo uma lição,
Tu não vai fazer nada, eu disse, tu vai ficar as 4 horas e 40 minutos aí. E daí tinha passado 2 horas. E aí a mãe dele chegou. E daí a mãe dele estava conversando com ele. E ele disse que ele estava ali trabalhando e ouvindo a mãe dele falar com ele. E essa é a melhor parte. E daí a mãe disse assim: filho, por que tu não foi para a escola? Pensa bem. Agora tu já está aí 2 horas e pouco sem fazer nada, cara. E tu vai ter mais 2 horas e 40 minutos pela frente. Daí ele disse assim: não me importa, mamãe. Eu só quero estar perto do meu pai. E aí ela falou assim: mas filho, a gente veio de férias. Tu teve 15 dias com teu pai, 24 horas com teu pai. Ontem era domingo, nós passamos o dia inteiro com teu pai. E tu ainda quer estar mais perto do teu pai? E daí diz que, como um adulto, ele olhou para ela e ele ouviu. E ele disse assim: mamãe, tu não entende. Quanto mais perto eu estou dele, mais eu quero estar. E ele disse que na hora, o Espírito Santo falou com ele. E na hora que eu ouvi isso, o Espírito Santo falou comigo: o que eu e vocês precisamos para aprender a carregar a nossa cruz, a realmente ser cristão de verdade, é ter uma intimidade tão grande com o Pai, é estar tão perto dele, que quanto mais perto tu estiver, mais perto tu vai desejar estar. Porque isso não tem fim. Quanto mais amor tu recebe do próprio amor, mais amor tu vai querer dar para ele. E mais próximo o amor vai estar de ti. E isso não acaba nunca, porque não tem fim. E quanto mais próximo dele, mais próximo tu vai querer estar. E quanto mais perto, mais saudade tu vai sentir dele. E quanto mais íntimo tu tiver dele, mais tu vai aprender a carregar a tua cruz. Mais morto para essa carne suja e nojenta tu vai estar. Porque aí sim tu não vive mais para ti. Tu vive só para ele, que é o rei desse reino, que precisa se estabelecer entre nós. E olha que interessante, se você pegar todas as vezes que Jesus se direcionou a Deus, ele sempre chamou Deus de Pai. Pai. Sempre ele chamou Deus de Pai. Ele era o unigênito de Deus, até que ele se entrega naquela cruz e se transforma no primogênito, porque a partir daí nós somos adotados por Deus e nós nos transformamos filhos de Deus. E a partir daí ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito, porque ele é o primeiro de muitos, que somos nós. E olha que legal, em Marcos, você vai ver isso se transformando de uma forma mais íntima ainda, quando Marcos fala Abba Pai, que significa papai. Isso fica mais íntimo ainda. E você só vai ver uma vez que Jesus se direciona a Deus sem chamar ele de pai. Quando ele está lá na cruz e ele diz: Lama sabachthani, Pai, por que me abandonaste? Porque foi necessário que ele fosse abandonado para que a morte viesse, para que ele ressurgisse. E é a única vez que Cristo se direciona a Deus sem o chamá-lo de Pai. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E vocês sabem que eu não costumo fazer isso, mas eu quero convidar todo mundo que quiser vir aqui na frente, para a gente orar junto. Eu não vou sair orando, botando a mão na cabeça de todo mundo. Eu quero que a gente ore junto. Ou não precisa, dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Só dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Fecha o corredor. E eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas eu sei o desejo do coração do nosso Pai. E o desejo dele é que sejamos um. O desejo dele é que realmente tomamos a nossa cruz.
é que realmente seguimos a Ele por completo, é que realmente deixamos que o Rei do Reino estabeleça o seu reino em nós, é que realmente acarretamos coisas para um celeiro que tem lá no céu e não nessa terra, é que realmente nos preocupamos mais com as pessoas, é que realmente jejuamos e oramos mais, nos preocupando um pouco mais com os outros e um pouco menos comigo, entregando a nossa vida por completo para um Pai de verdade. E não importa se você tem uma visão distorcida de Pai, não importa se teu Pai não te amou como a forma que tu esperava. Jesus Cristo, nosso Deus, Espírito Santo, eles te amam com amor incondicional, a palavra fala. Significa que não importa a sujeira que tu esteja, não importa, porque a palavra de Deus fala em Romanos que nada nos separa do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a distância, nada pode te separar do amor de Deus, nada, da parte de Deus, nada. Você, pelas as tuas acusações que o diabo possa trazer, pode de repente se achar indigno desse amor e separado dele, mas eu quero te dizer, isso é uma mentira do diabo, porque da parte de Deus, nada pode te separar do amor de Cristo, nada pode te separar do amor que esse Pai, esse Papai tem por cada um de nós. Ele te ama com um amor puro e sincero, um amor mais puro e verdadeiro, que o mundo não pode descrever, que o mundo não pode imaginar, que letras em papéis não pode descrever, que a pessoa mais inteligente do mundo não pode decifrar. Esse é o amor de Cristo, esse é o amor do Pai. E eu quero te dizer, se você ainda não entendeu isso, recebe o amor do Pai nessa noite. Esquece a forma até hoje que tu viu um pai, o jeito que de repente tu criou uma imagem de pai na tua vida. Eu te apresento hoje um Pai sincero, amoroso, que apaga qualquer mancha do teu passado, que te ama, que te ama. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, declaramos que tu és santo, 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 que tu és digno, exaltado, glorificado pelos séculos dos séculos, Senhor. Que a tua palavra, como até hoje tem sido, Senhor, que ela venha mais uma vez penetrando o nosso coração, discernindo as juntas e medulas, os pensamentos da nossa alma, indo no mais íntimo do nosso coração, Senhor, estabelecendo o teu reino em nós, Senhor, estabelecendo o teu reino em nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro a Ti nessa noite, Senhor, te pedindo que Tu encontre o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós quebramos qualquer amarra na mente de Satanás, que tinha até hoje deixado Te ver como um Pai de amor, um Pai cuidadoso, carinhoso, um Abba Pai, um Papai, um Deus que não olha para a nossa sujeira, para as nossas limitações, para a nossa vida que muitas vezes não passa de um trapo de imundícia. Senhor, enche até transportar os corações esta noite, Senhor. Enche com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche, limpando aquilo que não Te agrada, Senhor, purificando as nossas vidas, Senhor, nos fazendo despertar para carregar a nossa cruz e seguir a Ti, Jesus, para que naquele grande dia, Senhor, e eu sei que esse dia virá, Senhor, nós possamos ouvir da Tua boca, Jesus: servo bom e fiel, entra no gozo do
Que possamos naquele dia dizer como Paulo: combati o bom combate, venci a carreira da fé. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a amar o perdido, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a olhar com sensibilidade para as pessoas, sem acusação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a jejuar por isso, Deus. Ajuda-nos a orar para termos compaixão pelo perdido. Ajuda-nos, Senhor, a gastarmos a nossa vida pelo Teu reino, Senhor. A dedicar a nossa vida por pessoas, Deus. Ajuda-nos como a semente a morrermos, Deus, para que o nosso fruto seja pessoas, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ter o coração como a família dos moravianos, Deus, que se entregaram como escravos para ganhar almas para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós declaramos nessa noite uma noite de entendimento da Tua palavra para nós, de quem Tu é, o nosso Pai, de entendimento que precisamos carregar a nossa cruz, de entendimento que precisamos negar as nossas vontades para viver a Tua, que é boa, perfeita e agradável. Nós Te aplaudimos e Te glorificamos, Jesus.